Fala pessoal, demorei, mas voltei. Voltei com 4 costelas quebradas, mas voltei, né? Hoje nós temos um vídeo especial, já estão vendo aí embaixo, tanto nos cards, né, no título e na descrição do vídeo. Hoje nós vamos falar sobre o curso de MCIA. O que vem a ser isso? MCIA, que droga é essa? Qual é o profissional que tem que fazer? Para quê que eu tenho que fazer o curso de MCIA? Quando isso é cobrado? Então, claro, hoje a gente vai tirar todas essas dúvidas. Não se esqueçam, vocês ajudam demais quando vocês se inscrevem no canal, dá aquele joinha, aquele like, por favor, ajuda o mob aí, senão o mob acaba acabando e vocês deixam de ter essas informações relevantes, tá bom? Então vocês dando o like e se inscrevendo, principalmente comentando também, devido a alguma dúvida, caso haja, a gente vai ajudá-los respondendo, até porque o convidado que eu trouxe hoje vai me ajudar com relação a isso daí. A gente agradece muito. Vamos parar de blá, 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 né? Chega. Primeiro, quero agradecer nossos apoiadores. Obrigado aí, TMS, Conexão Contábil. Tamo junto sempre. Agradecer a galera do Macro Studios. Muito obrigado. Então, beijão pra vocês. Vamos lá. Hoje eu trouxe um convidado especial chamado... Vocês nem conhecem esse cara. Leonardo. Eu tô de volta. Vamos fazer aquele início? Vamos lá. Fala aí, pessoal. Eu sou o Léo. Eu sou o Tiagão. Nós somos o Mob Podcast, mais uma vez, mais um episódio, mas só que hoje de uma forma diferente, eu como convidado. Né? Convidado de honra, a gente tá mais acostumado. Eu vou lembrar. É porque as antigas eu choro, entendeu? Eu fico com saudade, entendeu? Calma, é questão de estudo, é questão de trabalho, a gente sabe como é que é a vida corrida da gente no offshore. Exatamente. Mas logo a gente vai ter novidades por aí. Vamos. A gente vai voltar a ter uma É porque o Léo ficou rico, pessoal, aí rolou esse tipo de coisa. Tô batalhando pra isso. Na verdade, a gente tem que aproveitar o offshore pra isso, né? O offshore deu uma crescida boa. Crescida que, por sinal, recebemos, né, uma informação, inclusive foi até você que me passou, de que Macaé, esse ano, não foi, Léo? No segundo trimestre, no caso foi de março esse até ano. maio, esse ano agora. Exatamente, estamos na metade do ano agora. Já tivemos. E Macaé, fora as outras cidades constavam. Muito Campos, Cabo Frio. Exatamente. Uma demanda muito grande, principalmente. 24 mil empregos. É muita gente, cara. Em 6 meses, Léo. Ou seja, o mercado offshore está crescendo ou não está? Tá demais. Vale a pena entrar? Vale, ou não agora vale que é a hora. Vale a pena entrar? Essa é a hora. Pega informação. E onde vão pegar? Onde no YouTube? Em que programa? Onde na internet Mob, vão né? achar? Mercado offshore Brasil. E foi projetado para isso, né? Foi projetado só para isso, com esse intuito. Essa é a ideia. Exatamente. Então vamos lá, Léo. Primeiro, claro, seja mais uma vez, de todo o coração, eu estou muito feliz de você estar aqui. Bem-vindo. Muito agradecido. De volta a estarmos aqui batendo um papo. E hoje vamos falar sobre uma coisa que você entende um pouquinho. Mais ou menos, estou aprendendo todo dia. Sou ministro de treinamento disso a vida inteira, mas você entende alguma coisinha, entendeu? Tive bons professores também para chegar onde cheguei. Exatamente. Todos nós tivemos ótimos professores, né? Eu queria saber o seguinte, Léo. Primeiro de tudo, Léo. O que significa? O que vem a ser? Antes de falarmos sobre o significado da sigla, pode falar o significado da sigla e o que é o curso de MCIA. Que droga é essa, Léo? O que vem a ser MCIA? Todo mundo acha que é um bicho de 7 cabeças, mas na verdade o MCIA, a sigla se diz Manobra de Combate a Incêndio de Aviação. Na verdade, o curso de MCIA, ele tem como intuito principal o guarnecimento do LDEC. A gente chama que é a parte da porta de entrada de uma unidade offshore. A gente tem sobre embarcações e tal, cesta de transbordo, gangway, só que o principal ponto para você chegar na plataforma sempre vai ser a aeronave. Tanto Medvac, né? A gente precisa ter ali o guarnecimento do LDEC. Que é a aeronave ambulância, né? Pra galera entender o que é o Medvac. Medvac, no caso, resumindo, seria... né? Pra galera de forma leiga, né? Leiga seria uma aeronave ambulância, para atender uma situação de um acidente e tal. E toda vez que você tem a parte do guarnecimento do LDEC, você tem que ter uma equipe já treinada para aquilo. Então... Que tipo de guarnecimento é esse, Léo? Vamos lá. Guarnecer um LDEC. No caso, você vai proteger o LDEC ali e a unidade, inclusive a aeronave e os passageiros. E aí, no caso, o MCIA, você treina com as funções já pré-determinadas. Vou falar de forma abrangente, depois eu explico cada função. Exemplo, a LPH.
A LPH é o agente de lançamento e pouso de helicóptero, é o líder daquela equipe. Você tem um Bombave. É o quê? Se é a LPH, aquele cara que fica no LDEC, literalmente ali recebendo a aeronave, que faz aqueles sinais? Na verdade, não. O ALPH, ele tem Quem como é esse principal fonte de informação o rádio operador. O rádio operador Perfeito. passa as informações, ele sendo o líder, ele vai tomar conta de toda aquela questão do guarnecimento do canhão, com os bombaves, fazendo procedimentos de segurança no LDEC. Então, ele é o líder. E como função, a LPH, agente de lançamento e pouso de helicóptero. Ele é o líder. Então, mas ele é o que fica ali no quesito decolar e pousar, é ele que fica literalmente no LDEC, ou não? Isso. A aeronave veio, na hora de fazer o pouso no LDEC, o ALPH ele tem que constatar que ali está tudo ok. O radiooperador é o principal ponte de comunicação, a aeronave veio e pousou no LDEC. Quando der autorização para o pessoal acessar o LDEC, é o ALPH o primeiro a subir, posterior, né, depois que a aeronave pousou, para conseguir fazer todos os procedimentos. Comunicação, manifesto de passageiros, quantidade de passageiros, a troca de turma. Então ele é o líder. Ele vai ficar no ângulo de 45 graus do piloto, mantendo o visual. Perfeito. Comunicação do ALPH ele sempre vai ser feita. Se acaso ele precisar falar com o piloto, ele primeiro vai falar com a sala de rádio e a sala de rádio vai falar com o piloto. Entendi. Só que a melhor forma para você diminuir essa comunicação é via sinais. Qualquer situação ele consegue. Porque o barulho exatamente, de uma aeronave barulho chegando ali ou saindo... É absurdo, né? É absurdo. Então ele é o cara que toma conta daquilo ali, ele é o líder. Aí você tem o pessoal desembarcando, aí você tem os bombaves, que são os bombeiros de aviação, são as pessoas que ficam nos canhões, e mais o pessoal extra, que é o pessoal que retira a bagagem do helicóptero. Você vai me explicar tudo isso, cada função dessa depois de forma detalhada, com toda certeza. Se quiser, eu consigo ministrar um curso todo agora. Então, o MC poderia ficar 40 horas aqui, né, Léo? O legal é que você, como rádio operador, e eu, como MC, a gente vai passar meses aqui. Eu não tinha pensado dessa forma. Com certeza. Duas funções estão interligadas diretamente. Interligadas diretamente, exatamente. Até porque 99% das vagas de rádio operador pedem o curso MC, que está lá, HLO. Que é o LPH? Na verdade, explica isso pra gente. O ALPH, a sigla LPH é português, e HLO é inglês. É a mesma que no coisa, caso é Helicopter Lounge Officer. É a mesma coisa. Não muda nada. Entendi. Até mesmo na hora que você vê lá, HLO, ALPH é uma coisa só que eles utilizam termos em inglês e português. A função é a mesma. Mas a função é a mesma. Entendi perfeitamente. Beleza. Agora é o seguinte, tudo bem. A empresa do nada, ou a vaga no qual eu estou pleiteando, pede o curso de MC. Para eu ser HLO ou ALPH? É para eu ser independente da minha função a bordo, ou HLO e LPH, que é em inglês e em português, já é uma profissão, ou não é? Vamos lá. Quando a gente fala sobre a empresa colocar lá, ela precisa de alguém com curso de MC. O curso de MC, ele te dá várias funções. Só que a única coisa que vai diferenciar... Para ser HLO, tem que ter os cursos de MC. Tem que ter o curso de MC. Tanto ser HLO, LPH, tanto faz, Bombave, inclusive o pessoal extra. Que esse pessoal extra, eles cuidam diretamente das bagagens. Quando a empresa pede você ter o curso de MC, você pode ser todas as funções. Dificilmente a empresa vai pedir, não, eu quero um HLO ou LPH, eu quero um Bombave. Não, ela pede alguém que tem um curso de MC. O curso de MC você pode ser 3 funções. A LPH, Bombave e o pessoal extra. O pessoal que ajuda na bagagem. Então isso daí é aberto. Essa galera de bagagem fazia até cursos específicos de bagagens perigosas. Tem alguns que fazem. Falar alguns cursos desses aí. Tem até algumas regras de normas internacionais com relação à parte de cargas. É uma norma chamada IATA, que ela fala sobre classificação. Os produtos perigosos são divididos em 9 classes. É um órgão classificador esse IATA? Na verdade, IATA é uma norma internacional, não chega a ser um certificador. Mas ele é uma norma como se fosse a FISPIC. Perfeitamente. Aí eles utilizam a norma internacional de aviação civil, código STCW, como sobre se fosse uma NR, porém internacional. Exatamente. Específica da parte de produtos perigosos. E aí ela tem, nessa IATA, sobre a classificação das cargas. E as cargas perigosas são divididas em 9 classes. Então, hoje, essas classes elas são diferenciadas para a questão de transporte aéreo, limitadas. Exemplo, um material classe 7. É um material radioativo. Material classe 7. Classe 7.
Radioativo. Radioativo. Ou seja, Jamais deve pode ser ter radiação aeronave. ionizante, que é Exatamente. prejudicial à saúde. Exatamente. E é Caramba. ionizante alto nível. Então ela tem uma cor específica, ela tem uma etiquetagem própria. Tem que ter uma embalagem específica, Tudo. deve rolar um monte de coisa. Na verdade ela é feita de chumbo, né? Então, geralmente você não Sim. pode carregar o chumbo no helicóptero devido ao nível de Exatamente. contaminação. Exatamente. Mas o nível radioativo, então, ele é feito através de barco. Tanto que a carga, quando chega no barco, ela fica lá isolada no canto. Ela não pode ter contato Embaixo nenhum. pega e bota longe de todo mundo. Exatamente. Entendi. Então isso não pode estar no transporte aéreo. Uma coisa que eu achei bem legal é a questão da revista de bagagem. Revista de bagagem ela tem como intuito, lá a parte do pessoal a bordo, a questão da segurança do voo. Exemplo, eu não posso carregar algum produto químico dentro da minha bagagem, porque aquilo pode soltar dentro do bagageiro. Então, faz parte de todo o processo. Voo, trazer uma insegurança Exatamente. ao voo. Exatamente isso. Então, existe toda uma regra a respeito disso. Questão do peso das bagagens, limitado a 15 quilos, a não ser que você Por tenha... pessoa? Exatamente. Ou depende do modelo da aeronave? Então, geralmente ele é limitado a 15 quilos por pessoa. Vou dar um exemplo, uma aeronave de grande porte, uma S-92, uma Sikorsky S-92. Ela tem capacidade para 18 passageiros, mais comissário de voo, piloto com piloto. Tecnicamente são 21 pessoas a bordo. pessoas. Então, se você aumenta a quantidade de pessoas, automaticamente vê o quê? Aumento de bagagem. Então, se você tem uma aeronave Logo pequena... o peso também. Exato. Agora, exemplo, eu tenho um pessoal do IRATA. A galera do IRATA, cara, eles levam equipamento todo. Então, o que eles fazem? Retiram pessoas do voo. Caramba, para levar equipamento? Exatamente. Para levar bagagem, retira pessoas? Exemplo, o voo tem capacidade para 18 passageiros. Deve trazer um custo considerável, né? E o consumo, né? Porque a aeronave ela não vai por quilômetro, sim pelo peso e a hora. Então, esse é um ponto importante. Que não é caro, né? Boa, pra caramba. Então, assim, eles às vezes não fecham um voo que lotado. Não é barato, eu falei que não é caro, que não é barato. Um voo fretado gira em torno aí de 85 a 90 mil reais. De uma aeronave pequena. De uma aeronave Sikorsky S-92, gira em torno de 110 mil reais. Um voo fretado meio carinho. Voo. Um voo. É um pouquinho caro. Para a gente... Pra gente É um pouquinho caro, né? Pra você ver quanto que o offshore movimenta. Meu Deus do céu, exatamente. Para a galera entender quanto o meu offshore movimenta. É papo de milhão, é muito dinheiro. Na verdade, a gente não consegue mensurar porque o valor é muito alto. Agora, em questão, eu achei até a gente tocando nesse assunto de dinheiro. Um voo fretado, muito caro e tal. E o curso de MCA? Relativamente não é um curso caro, porém, ele tem um nível de conteúdo que o dinheiro não paga, irmão. Entendi. Me desculpa, mas o conhecimento... Gira em média de quanto um curso de MC? Então, depende tem várias escolas e tal. E o volume também, né? Volume. Geralmente você tem uma base de 600, 700, até 1.200 reais, de acordo com a instituição. Mas o conteúdo ele é baseado todo em cima da norma 27, que é uma norma da Marinha. Então, assim, é uma norma muito detalhista. Se você... Então, o MC é um curso de Norman. Norman. Perfeito. Norman. Ele entra na linha do CBSP, do CACI, do MCA, GMDSS, CPSO. Então, o SESI-CE. Exatamente. Até levantando essa parte, quando a gente fala sobre guarnição de LDEC. Guarnição de LDEC ele é dividido em 3 equipes, no geral. Guarnição de LDEC, a equipe de guarnição de LDEC, o rádio operador, que é o principal fonte de comunicação e informação. Exatamente. Sem sombra de dúvida. E outros que ficam nos bastidores, mas não deixam de ter importância gigante, que é o bote de resgate. Inclusive, o rádio operador tem que fazer um curso chamado CNE 014, né? Exatamente. Que é a minha área, mas não tem a ver com o curso de MC. Tem e não tem, né? Por questão de ser aeronaves, né? Helicópteros e tal, pegar boletim meteorológico, tal, não sei o quê. Fazer a comunicação, informar a guarnição de LDEC, que deve ser a galera que tem um MC. Exatamente. 20 minutos fora, tantos minutos fora. Onde eu falo da importância da comunicação. Exatamente. Quer ver uma parte até que a bordo a gente tem muito disso. Quando você chega, eu vou escolher um ARPH. Eu sou o técnico de segurança da unidade e eu não estou mais guarnecendo o canhão. Porém, eu vou escolher uma pessoa para ser ARPH. Uma pessoa que tem uma boa comunicação. Por quê? Guarnecendo o canhão, a galera não está entendendo nada. Que canhão é esse? Vai Vamos dar lá. tiro na aeronave? Quase isso. É o canhão de água que nós temos ali. Temos o canhão espalhado ali. Pô, tem que ter uma pessoa que fica atenta. É água literalmente ou algum outro tipo de material? São os dois. Posso utilizar tanto água, ele é 2 em 1. Eu posso utilizar tanto água quanto espuma.
Entendi. A espuma ele tem, segundo a própria norma 27, ela fala que... O famoso LGE que tem extintores? Exatamente. Entendi. Exatamente. Só que você tem uma densidade maior. Geralmente são 3% de LGE, ele é mais denso. Devido ao próprio combustível da aeronave, que é diferente, não é um combustível comum. Que tem até outro nome, né? O combustível da aeronave, né? Ele é bem esquisito, chama de querosene, né? É querosene. Exatamente. É o chamado QAV, querosene de aviação. Querosene ele é de específico, aviação. tem uma octanagem absurda. Depois eu vou explicar mais ou menos a diferenciação de aeronave, questão de turbina e botar motor. na minha moto isso daí, deve ser bom. Experimentar. Se você botar no... explodir o querosene... a moto, né? Não, mas o querosene não queima no motor a reação. Exatamente. Não queima, de combustão, não queima. É igual a questão do diesel, né? Não tem vela, Exato. não tem fagulha, né? É diferente muito do motor diferente, a gasolina octanagem dele é muito diferente. Exatamente. Vou dar um exemplo a respeito até mesmo do combustível da aeronave. Por que a gente tem que ter LGE? Porque o querosene de aviação ele é muito volátil, ele pega fogo muito rápido. Porém, ele precisa estar em uma temperatura positiva. Um exemplo, a gasolina comum, gasolina de carro, ela entra no seu ponto de soltar os gases e vapores a 42 graus negativo. Para ela entrar em um ponto de combustão, ela tem que ter 39 graus positivo. Autocombustão dela... Só isso? Só 39? 39 negativo. Não, para entrar em combustão, para pegar fogo. Exatamente. Só 39 graus? Negativo, sim. Negativos? Negativo. A gasolina é negativo. Caramba. Já o querosene de aviação é diferente. Ele precisa, para soltar os gases e vapores, ele precisa ter 40 graus. Para a reação da turbina, 40 graus positivo, né? Tá, entendi agora. 39 graus negativo, tendo uma fonte de ignição. Entendi. Para gerar combustão, para pegar fogo. Para gerar combustão. É a mesma coisa Achei do que carro. você estava falando do nada, entendi. A gasolina, para você conseguir ligar o motor de um carro, ela vai ter que estar a 39 graus negativos para você conseguir ligar um carro. Já o querosene de aviação, no mínimo. Já o querosene de aviação, ele tem a temperatura para dar ignição de 43 graus positivo. Então, quer dizer, é um combustível que trabalha aquecido. Quantos graus? 43 graus. Quente Abaixo disso para ele não caramba. pega. E como que faz para colocar esse combustível nessa temperatura para dar ignição Aí onde na aeronave? entra. Você precisa ligar a aeronave. Todo mundo acha que dar partida na aeronave e sair é fácil. Aí tem aquele negocinho quadrado que engata na aeronave, Exatamente. no qual você Fonte externa, GPU. Fonte Ground externa, Power GPU, Unit. GPU. A GPU ela vai passar energia para todo o sistema. Esse combustível ele vai ser aquecido até a certa temperatura. Através do GPU? A GPU, na verdade, é uma não? bateria externa. Entendi. Aí ele vai e conecta ali. O sistema da própria aeronave vai começar a esquentar ali o querosene, para aquele querosene atingir a temperatura ideal de combustão. Que aí ele vai injetar para a câmara de combustão, aí sim a aeronave vai dar ignição. Porque é uma diferença muito grande entre turbina e motor a combustão. A turbina trabalha com reação. Reação temperatura, vai aumentar a temperatura, ela vai ter força para a turbina. Já o motor a combustão já é diferente, que é a pistão. É igual ao motor de carro. Então tem dois tipos de aeronave. Tem o motor a reação, que é a turbina, e o motor a combustão, que são os pistões que geram força para o motor. Então é diferente o combustível. Querosene de aviação e gasolina de aviação. O pessoal chama de avgás. Então o querosene ele é mais perigoso. Tem também a gasolina de aviação. Exatamente. Aí daí você pode botar na sua moto. O problema é que vai sair Entendi. Vai sair voando, você vai ver um pistão passando por você ali. Entendi. Uma velocidade de mais ou menos 200 km por hora, mas tranquilo. Exatamente, com certeza. Aí onde a gente fala da reação de cada motor, com cada combustível. A turbina, ela precisa do querosene. Já o motor a pistão, ele precisa da gasolina. Só que, se você pegar o querosene e botar no motor a pistão, ele não vai funcionar. Agora, se você botar gasolina no motor a turbina, ele pega. Só que falhando, né? Entendi. Só que uma aeronave falhar não é interessante. Por quê? Nada. Entendeu? Né? Se você tem um carro falhar, você encosta no acostamento e para. De uma aeronave, se falhar, você vai parar dentro d'água. Exatamente, Então, exatamente, com certeza. Por isso que você precisa ter um contato maior ali. E esse curso de MCA tem a carga horária de quanto? Então, vamos lá. A carga horária dele é estipulada em 40 horas. Perfeito. Porém, dessas 40 tem prática horas... também ou não? Tem prática. Obrigado a ter tem? prática. Tem que ter no mínimo 5 horas de prática. Onde perfeito. eu falo que as práticas... Basicamente um dia de prática. Você vai de manhã, faz o curso, volta depois do almoço e faz uma prática. Entendi. Você tem um horáriozinho ali de almoço, mas aí você começa a fazer a prática. Entendi. Nessa prática é onde você aprende a parte crítica. É igual o CBSP. Realização do combate, Exatamente. literalmente. Combate e ainda retirada de incêndio. vítima. Retirada de vítima. Que tem todo um processo, não é só puxar a vítima pelo cabelo
E trazer Ainda mais dentro de uma aeronave, que ela é ainda mais dentro da confinada. aeronave, Como que você vai tirar? exatamente. E cheio de espuma. Nossa, nem me fale. É difícil. É difícil. Com Por a isso que eu vítima falo. provavelmente respirando espuma. É. Entendi. Não, na verdade, a gente não pode jogar espuma dentro da aeronave. A gente tem que jogar Onde nas está, proximidades nas ali. proximidades, é. De O preferência. problema é se a aeronave em si está pegando fogo. Aí né? você vai ter que jogar em cima dela diretamente para evitar que o escorrer aquilo, né? Exata, porque os dois pontos críticos da aeronave é a questão do querosene, né? Querosene e combustível, fora que o cheiro do querosene ele é muito forte. Imagina. Para um local fechado vai ser pior ainda. Mas o grande problema também é o metal. O metal combustível que pode ter na aeronave. Porque a aeronave era composta de metal combustível em toda a parte. E aí por isso que a gente fala Metal aqui... combustível que você diz é metal pirofórico, né? Aham, É? metal pirofórico. Sério? É composto... os 80% de uma compósitos aeronave, dela ali? 80% de uma aeronave é metal pirofórico. Caramba! É só isso. É fuselagem, trem de pouso, suporte do motor, rotor de cauda e frente. Mas tirando isso daí é tranquilo. Ah, tirando isso... o resto- Atingindo 3.000 graus é de boa. É, exatamente. Caramba, que doideira. Por isso, a importância do curso de MC. Você tem que trabalhar no nível que você sabe que aquilo é crítico. Você tem um material combustível líquido, classe B. E agir o mais rápido possível, né? Exatamente. Pra não deixar chegar a É tal o tempo temperatura, resposta. né? É o tempo a Porque resposta. se chegar e jogar água ou No hélio já metal, em cima... você- Exatamente. Tem magnésio, exemplo, o magnésio ele é muito crítico e ele está no trem de pouso, na parte de baixo. É onde a gente fala, se você está na parte de baixo, colado no LDEC, você tem que proteger ali. E como que você vai jogar água no LDEC se está vazando, de repente está pegando fogo no metal? E ele já está numa temperatura elevadíssima. Entendeu a jogada? Então, por isso que a gente fala que o pessoal da LDEC ele tem que ter uma percepção muito boa. Não é puxando o saco, mas eu trabalhei com várias pessoas de ALPH e tal, mas tinha uma menina, uma técnica de segurança, que ela é muito cheia, mulher ela tem muito cheia de detalhe, né? E a gente tem os procedimentos a fazer antes da aeronave chegar. Ela faz uma avaliação muito crítica e ela traz a equipe, que a equipe é obrigada a fazer um negócio chamado patrulha do DOI. O que é isso? O rádio operador ele anuncia 30 minutos antes da aeronave chegar. Beleza, a equipe já tá fazendo a tarefa e vai se preparar para receber a aeronave. Quando chegar em 15 minutos fora, que é 15 minutos antes da aeronave chegar, a equipe toda de guarnição de LDEC tem que fazer essa patrulha do DOI. O que seria a patrulha do DOI? DOI é uma sigla para danos por objetos estranhos. E aí eles vão fazer essa patrulha do DOI em toda a direção do LDEC para saber se não encontra nenhum pedaço de alguma coisa solta, a rede, ver se está ok. Depois que fizer essa patrulha do DOI, que tiver ok, que não tem nada no LDEC que possa oferecer risco à aeronave, aí que começam os procedimentos de receber a aeronave. Espera a aeronave chegar, a gente olha para a biruta, vê a direção do vento e já tem mais ou menos uma base. Por quê? A aeronave ela voa de melhor Biruta, contra. pra galera entender, aquele conezinho. É o conezinho que vai dar a leitura da direção do vento, não velocidade. Velocidade é outro equipamento. Exatamente. E ela vai dar direção. A aeronave ela sempre voa para melhor estabilidade contra o vento. Então você já tem mais ou menos uma noção. Quando a aeronave pousa no LDEC, geralmente você tem os canhões. São 3 canhões, geralmente em categorias diferentes. Já guarnecidos. Exatamente. Já estão ali. Só que dependendo da situação, um rotor de cauda, que é a parte mais perigosa da aeronave, ela fica direcionada para trás. Direção a um canhão. Então esse canhão ele não fica guarnecido ali. Porque aquele rotor de cauda, Então aquela ele traseira... podem ter 4 canhões. 3. Ou não, sempre serão 3. Sempre serão 3, de acordo com a categoria. Então pode ser guarnecido apenas por 2 canhões? Aí onde entra o X da questão. Por que um canhão ele não se utiliza? Porque esse canhão, esse bombave que vai ficar guarnecendo o canhão de espuma... Bombave é quem guarnece o canhão. Exatamente. É um bombeiro de aviação. Ele fica na posição dele ali, só que o rotor de cauda fica em direção a ele. Então ele não pode ficar ali por 3 motivos. Primeiro, o rotor de cauda ele é perigoso, então a velocidade, a taxa dele de rotação é muito alta. Segundo, a parte da exaustão da aeronave que vai jogar todo o calor em cima dele. 250 graus pode chegar. Exatamente. Temperatura alta. E o pior de tudo, em caso de incêndio, o vento vai estar jogando tudo para cima dele. Então ele não tem condição nenhuma ali de permanecer no canhão. Então você tem 3 bombaves, 2 ficam operantes e 1 fica de reserva. Só que aí você tem os extintores. Caso tenha necessidade de utilizar, é ele que vai estar ali livre para conseguir utilizar. Tem um bombave, mas o LPH, ele também pode agir Ele é o caso líder. haja necessidade? Ele é o líder. Ele faz... Então ele não mete a mão em extintor, não mete a mão em canhão, não faz nada disso. Até mesmo a questão da roupa.
porque os bombáveis, os bombeiros de aviação, eles utilizam uma roupa específica, igual o pessoal do CAC, da Brigada, que é chamado de roupa de aproximação. Entendi. Então eles estão protegidos. Não sente muito aí a radiação. Reduz significativamente falando. Já o LPH não, o LPH está com headset, então ele fica na parte de supervisão. Ele vai ver alguma situação e passar para o radiooperador. Aí vai, se tiver um crash, né, que a gente chama crash, é o nome que a gente dá de uma aeronave quando cai no LDEC. É dado um acidente, a gente chama de crash. Entendi. E aí ele vai acionar. Óbvio, o radiooperador, ele tá o tempo inteiro na câmera, ele vai ver. Só que aí é onde toca o alarme. Se acaso você tiver um crash com uma aeronave no LDEC, toca o alarme de emergência. Por quê? Caso você tenha uma dificuldade, você tem as equipes de apoio. Até porque ela pode tombar no LDEC ou na água, próximo à plataforma, né? Como aconteceu, se não me falha a memória, P-18, P-19, que a aeronave levantou o voo e caiu logo. P-18. Eu lembro. Eu conheço um colega que... Aí marcou minha vida. Eu tava de serviço. Então, eu lembro disso. Vou contar um negócio que todo mundo acha que equipe de guarnição de LDEC é só quando a aeronave tá ali, a aeronave decolou e acabou. Não. Quando a aeronave tiver que levantar voo e sair, isso por lei, pela própria norma 27, a gente tem que guarnecer o canhão até passar 15 minutos posterior ao voo da aeronave. A aeronave saiu, tem que ficar 15 minutos ali de prontidão. Caso tenha uma necessidade, a aeronave retorna e pousa de novo. Então a gente tem que estar ali. Havendo essa possibilidade. Dependendo da situação, vai ter. Sim, sim. Deus o livre guarde, a aeronave levantou o voo e caiu logo em seguida, qual que seria a função? Até porque hoje tem um equipamento chamado HMS, que ele tem lá uma bolinha vermelha e verde. Vermelha, tchau, volta para casa. Mas ele já estava aqui em cima. Não interessa, tchau, volta para casa. Status light. Tá verde, status light. Tá verde, todo mundo feliz. Vermelho, passageiros tristes, tripulantes tristes. Depende, né? Porque a felicidade é muito relativa. Quando você tá embarcando, que eu já passei por isso, você vê lá status light vermelha e o piloto fala assim, atenção senhores passageiros, iremos retornar ao aeroporto Jacarepaguá porque sem condição de pouso. A alegria vem no olhar. Já o pessoal que tá querendo desembarcar, a tristeza ela vem, chega da pena. O cara quase entra em prantos, né? O cara parece estar arrastando uma bola de ferro, tá ligado? Exatamente. Vem na tristeza. Mala pronta, tadinho. Tudo pronto, a galera ali doida pra desembarcar. É triste. Mas tem uns que gostam. Opa, vai entrar mais. Né? O dinheiro é bom. O dinheiro E a galera pensa nisso, a maioria, não todos, mas muitos amam trabalhar embarcado, mas muitos pensam, não vamos ser hipócritas, né? Muitos pensam nisso e é bom, né? Quem não gosta, né? O cara que fala que não gosta de dinheiro... A gente trabalha porque precisa, né? Por que trabalha? Você não trabalhava, né? Apesar que se eu ganho na Mega Sena, eu continuo trabalhando, mas tudo bem. Eu também, senão eu morro. Exatamente. Obrigado. Tô aqui com 4 costelas quebradas. No Rio não, porque eu não posso rir, porque você não dói. Falar e respirar já tá doendo. Eu escutei, lembra quando eu caí de moto? Então, é só falar, fica tranquilo. Rapaz, que doideira, né? Lembro perfeitamente. E como eu ri de você, chega a hora de rir, né? Depois, né? Com toda certeza. Acontece na vida. Graças a Deus, menos mal, né? Exatamente, menos pior. Tô bem aqui, tô gravando, então tá tudo sob controle. Não dá pra segurar. Tô base de estar mal, mas dá pra segurar a dor. Você tá falando direitinho, tá bom. Eu quero te fazer a pergunta, mas antes só vou falar um negócio pra galera que tá assistindo até agora, que são os que se dão bem, que assistem até agora. Galera, Fran, por gentileza, corta pra essa câmera aqui. Olha só, quem continuar assistindo, aguenta aí. Vai ter sorteio do nada no vídeo. Qual a hora do vídeo? Não vou falar para vocês acompanharem o nosso vídeo aí. E vão ter sorteio da TMS de normas regulamentadoras. 5 pessoas vão ganhar 3 normas regulamentadoras. Aguenta aí. Não sai daí porque com certeza vai valer a pena para você. Além do conhecimento que vocês estão recebendo, que o Léo está explicando para a gente aqui, vocês ainda vão ter ganho material e mais conhecimento aí, com o material que eu digo certificado, que vocês vão ganhar fazendo o treinamento aí pela TMS, tá bom? Aguenta aí, não sai daí. Voltando, Léo, vamos lá. Fala comigo. O curso de MCA independe da minha profissão a bordo? Ou tenho que ser uma função X para que eu venha a fazer o MCA? Não tem necessidade não. Na verdade, o MCA ele é muito bom, principalmente para o pessoal da segurança, óbvio, que a gente tem um entendimento. O radiooperador, que para ele é tecnicamente fundamental. E o pessoal geralmente que treina, ou é o pessoal da hotelaria, que tem essa facilidade ali de atender a aeronave, até mesmo porque eles estão mais próximos do LDEC, ou o pessoal da área, os homens de área.
Homem de área, assistente de guindasteiro e tal, geralmente eles também atendem. Por quê? Durante o atendimento da aeronave, a movimentação de carga ela deve ser paralisada. Então, tecnicamente, você está forçando... Perdão. Forçando uma obrigatoriedade aquilo acontecer. Então, o pessoal deixa muito para o pessoal da área. Mas não tem função específica. Eu posso, de repente, procedimento da empresa. Função. Mas eu posso botar, de repente, um drill, A empresa escolhe. A empresa escolhe. Quero que você seja. Exatamente. É simples assim. É simples assim. O camarada vai lá fazer o curso contigo de 40 horas. Exatamente. Entendi. Então não tá ligado a uma função, Não. mas a gente vê na maioria das vezes as funções que você falou. Mas poderia ser qualquer outra. Exatamente. Qualquer um. Entendi. Na verdade, teve até uma empresa, não recordo o nome dela mesmo, mas tinham dois capitães e um imediato fazendo o curso de MC. Eu até achei estranho. Eu falei, pô, vocês vão fazer o... Não, a gente... Para fazer pelo conhecimento. Porque caso a gente tenha uma auditoria da Marinha... Eu já vi isso acontecer. Entendeu? Então eles são obrigados a saber. Já sabe o que responder, já sabe o que fazer. Galera, não liga e tá tomando leitinho, não. É porque costela quebrada tem que tomar leite o tempo inteiro, calço. Hoje não é água, não, por isso que eu tô com garrafinha. Não fica feio. Galera, viu eu tomar leite? Tô disfarçando aqui com a garrafinha. A garrafa pelo menos é bonita. Pra não mentir pra galera. Léo, você acabou esquecendo, ou eu não lembro o que você falou, se você falou, o valor do curso. A gente até falou que existe uma média, porque tem muitas escolas... De 600 a 1.200, essa é a média. 600 a 700 a 1.200. Pode chegar a escolas que cobram 600. O mais alto que eu já vi foi 1.200. Entendi. O mais baixo chegou a 450. Mas na época, hoje em dia deu uma aumentada devido ao fluxo de pessoas e tal. E até mesmo a questão do custo. Procurar a demanda, né? Tá vendo uma procura maior, né? Tanto por parte das empresas quanto pessoa física, né? Cara, a pessoa física, onde eu falo, você quer fazer o MC, geralmente as empresas pedem esse curso. Principalmente para um homem de área, pessoal. Agrega no currículo? Agrega demais. Agrega demais. O nível. Mesma coisa você. Que é bom a gente passar isso pra galera, né? É bom. Eu sempre falo pro pessoal, cara, se você tiver que fazer algum curso preparatório, no geral, aí, para você começar a embarcar, o MC ele te dá uma proporção de conhecimento muito boa. Porque todo mundo acha que, trabalho embarcado, eu vou embarcar de helicóptero, acabou. Não, existe toda uma preparação para receber o pessoal. Com toda certeza, não é só entrar na aeronave, né? E botar a mala ali, né? Até porque não são eles que colocam a mala ali dentro de qualquer maneira, né? E literalmente a equipe do MC é a equipe que eu até brinco, né? É quem abre e fecha a porta de uma unidade. Se não tivesse equipe, a porta continua trancada. Acabou. Vão sair como? Não tem como sair. Vão descer de bote de resgate para Macaé? Nossa. Vão descer de baleeira para Macaé? Dependendo da unidade, ela tá a 150 milhas náuticas. Acho que vai demorar um pouquinho. Um pouquinho, e vão ter que levar bastante combustível, né? Combustível e torcer pro tempo tá bom. E torcer pro tempo tá bom, exatamente. Frio, fome, e vão ter que dar várias viagens, né? Dependendo da plataforma, vão ter que dar várias viagens. Tem até um barco verde aí norueguês maravilhoso, top de linha, só que é curtas distâncias, né? Ele não vai conseguir percorrer 180 milhas náuticas. Tem uma outra possibilidade também, Léo. Desce a galera de cestinha no convés de um rebocador bem grande e traz todo mundo de uma vez só, entendeu? 12 horas. É o Tarzan, e a galera no convés pegando chuva, vento e tal. E de boa. Tranquilo de boa. Eu acho passar essa aeronave. Um camarote excelente, né? Eu ainda acho, até a gente comentando sobre isso, a questão da importância do curso de MC. A gente fala sobre embarque e desembarque, mas a gente fala hoje que, infelizmente, a gente está tendo algumas ocorrências. Você olha aqui, você vê algumas ocorrências de incidentes com a aeronave. A gente, infelizmente, está com uma demanda grande. Não sei qual o X da questão. Teve uma agora, se eu não me engano, foi na P-52, que ela subiu. Tem até um vídeo. P-51, faz tempo. 51? Foi no ano passado. Ela levantou o voo, perdeu sustentação. Depois você vê aquela fumaça indo para trás assim e vlupt, desceu. Ali não é considerado uma queda, ali é considerado um repouso. É uma forma controlada, não oferece risco grave e iminente. Porém, a guarnição de Helideck sempre ligada. Por isso que eu falo do pessoal estar atento. O pessoal estava ali. Depois, quanto tempo antes de chegar eles guarnecem? E quanto tempo depois, em média, eles desguarnecem depois que a aeronave sai? Vamos lá. O certo é você chegar 15 minutos antes do tempo estimado da chegada da aeronave e 15 minutos posterior à decolagem. Exemplo, a aeronave... 15 minutos posterior? Tem que ficar 15 minutos. Tem que ficar 15 minutos ali? 15 minutos porque o piloto pode, do nada, dar problema e voltar. Exatamente. Entendi. Exatamente. Quer ver uma função da equipe de MC que pouca gente se atenta. O problema é isso, que não vai trazer problema para a unidade marítima, claro.
né? Exato. Até mesmo com relação a ele fazer um pouso de emergência na superfície da água, é bom ele permanecer próximo da unidade, até mesmo para ter o socorro do bote de resgate que o Ernesto... A guarnição de Helideck pode te chamar a galera Exato. de SES e Serra, a galera ali do bote de resgate, no caso, para tirar o pessoal da água. Exatamente. É até uma parte que eu falo muito isso com o pessoal. A gente tem o manifesto de passageiros. A troca de turma. Eu tenho uma W139. Ela tem piloto É o copiloto. modelo de uma aeronave. Exatamente. São 3 modelos hoje que mais se utiliza. A Sikorsky S-76, que é uma aeronave de pequeno Tudo porte. helicóptero, que a gente está falando para Tudo galera helicóptero. entender. Tudo helicóptero. Todos eles são helicópteros. Tem do helicóptero maior ao menor. Que são 2, efetivamente, que são os menores. E a maior é a também Sikorsky. Então vamos lá. Tem 2 aeronaves pequenas. Sikorsky S-76 e a W139. Geralmente são essas 2 que se utilizam. Tem outras também, mas essas são as 2 principais. E você tem uma aeronave grande, que é a Sikorsky S-92. Que é a grandona. Que é o que a galera apelidou de ônibus lá. Literalmente, aquele enorme, ônibus era gigante. Gigante. Tem uma força descomunal aquilo ali. Imagino. Tá doido, imagino. pelo amor de Deus. A aeronave é maravilhosa. Imagino. Tudo bem que ela não é tão confortável quanto as antigas, mas é uma aeronave muito segura. Em média, quantas pessoas ali? A Sikorsky S-92, ela tem a média de 18 passageiros. Eu escuto muita galera falar de S-62, não sei o quê. Tem uns mais antigas, Tinha uma. Existia o Nariz de Palhaço, que era conhecido como Super Puma. S-225, exatamente, Super Puma. Hoje não voa mais o Super Puma, né? Felizmente e infelizmente. Aconteceram muitos incidentes com ele, né? E acidentes ele também ficou famoso por isso, né? Aquele acidente. Incidentes e acidentes. Aquele da P-18 foi um, né? Era o Super Puma, literalmente. Papa, Mike, uniforme Mike. Eu lembro o indicativo de chamada até hoje. Eu lembro. Onde a gente fala que... Marcou minha vida, né? Eu tava trabalhando de rádio operador no dia, caiu na hora que caiu. Doideira. Assim, eu já nunca passei perrengue grave, mas já passei perrengue no meu segundo desembarque, eu não sabia, era novato. Eu vi a aeronave decolando, andou mais um pouquinho, daqui a pouco eu vejo ela baixar, uma altura de segurança da superfície da água, e eu, bobão, não sabia o que era. Eu vi o pessoal todo nervoso e eu não tava nem aí. Eu só tava olhando pra água, que eu achei legal ficar mais próximo da água. Um acidente desse, poxa, probabilisticamente falando, aconteceu um acidente com uma aeronave. Nossa. É mais fácil você bater com um carro indo comprar pão na padaria do que uma aeronave dessa. Exatamente. Você, às vezes, vai dobrar uma rua e você cai de moto, pode ser... Como eu caí de moto, quebrei 4 costelas, do que uma aeronave E tava devagar, dessa, pior de tudo isso. Estava devagarzinho, exatamente. Diferente bem de mim, que voou 3 metros de altura. Aí, no caso da aeronave, ela foi baixa e eu não tava me ligando. Depois que eu soube que a aeronave tava com motor. E uma aeronave dessa, ela é obrigatória, até bom o pessoal saber, que a aeronave ela é obrigada, todas elas que embarcam, ser biturbo. Todas elas? Todas elas, não pode ter aeronave offshore ou mundo, todas elas não, dois? O offshore eu já ouvi falar naqueles daqueles esquilos, né? Não tem aeronave? Tem aeronave que é monoturbina. Monoturbina. Já para a parte offshore, a Petrobras, junto com a Marinha obrigatoriamente pediu que todas as aeronaves que atendem offshore tem que ser 2 turbinas. Porque a distância de 3 existe não, né? Existe 3, mas não é no Brasil. No caso do offshore... Do offshore são só 2. Eu gostei muito que a Marinha ela sempre teve um cuidado muito grande com a parte de aeronave, que é a questão dos padrões de segurança. Entendi. Cinto de 4 pontos, você tem a parte das aeronaves ser 2 turbinas, a autonomia também é muito extensa, a questão de você tiver reabastecimento a bordo, tem todo um cuidado com a aeronave, e tanto que a Marinha ela teve muita informação tirada pela ANAC. A ANAC ela é o principal ponto de referência da Marinha para exigir, né, alguns pontos, que nem a homologação de um LDEC. A homologação do LDEC ela tem 2 vertentes, a da Marinha e da ANAC. As ANAC, duas eu tô tentando chutar a sigla. ANAC? ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil. Civil? Entendi. Eu tava tentando chutar aqui, adivinhar. Marinha, que a gente fala Marinha de uma forma... generalista, né? Mas é DPC, Diretoria de Portos e Costas. Perfeito, Norma 27. Norma 27 e a diferente do ANAC. CBSP, que é o Norma 24. 24, exatamente. Cada Norma ela tem uma especificação. Exatamente. A 27 ela é específica do LDEC. E do LDEC, inclusive, o curso de MCA. Tá bom, agora tira outra dúvida, por gentileza. Você falou aí de modelos de aeronave, inclusive uma que é grande pra caramba. Primeiro me responda uma e depois outra. Vou fazer 2 perguntas para você tirar essa dúvida. A primeira, qual é a diferença de, se é que tem, heliponto e helideck? E a segunda, qualquer helideck ou heliponto
recebe qualquer tipo de aeronave, qualquer modelo de aeronave? Como funciona isso daí? Explica Primeiro, isso pra mim. LDEC e heliponto. Geralmente, a gente tem o heliponto como meios terrestres. Exemplo, prédio, hospitais ou até mesmo helipontos particulares. Eles não têm a necessidade de ter homologação da Marinha. Marinha, ela não LDEC precisa. tem. LDEC, porque ele é focado no ramo marítimo, offshore. Você vê, né? A parte aeronáutica, mas a homologação do LDEC é da Marinha. Que loucura. Porque quando a gente fala sobre homologação do LDEC, você entra como Não é LDEC aeronáutica. e toda uma estrutura. Por estar em alto mar, por ser offshore. Exatamente. Então você tem que ter, do LDEC você tem Marinha e ANAC, já de terra o L ponto, geralmente é somente ANAC. Só a ANAC ela consegue fazer isso daí. Tanto Então diferenciação de LDEC estrutura... em alto mar e ele ponto em terra. Resumindo, forma sim. simplória. Entendi. Entendi. Literalmente. Entendi. Com relação agora à parte das aeronaves. O LDEC, não sei o L ponto, mas o LDEC ele é dividido em 3 categorias. H1, H2 e H3. Aí onde vem as metragens. O H1, ele vai menor que 16 metros. Então quer dizer o quê? O tamanho da aeronave que ele suporta é menor que 16 metros. Uma coisa que o pessoal erra muito. É só metragem ou tem peso ligado nisso? Peso também interligado nele. Entendi. Por quê? Uma aeronave que... Mas também deve ter, tipo, aeronave de 16 metros só vai pegar tanto de peso. Deve Exatamente. Deve rolar isso daí. Aí onde entra aquela época de escola. Você tem maior, menor e igual. Menor que 16 metros é quanto? 15. Então, uma aeronave que fique abaixo de 16, que seja 15,9. 16 para baixo. Exatamente. H1. H1. E isso daí tem a questão de peso. Geralmente, a classe de LDEC, isso. Exatamente. Classe de LDEC, o tamanho do LDEC que ele vai suportar a aeronave. Já pro H2, ele vai entre 16 metros até 24 metros. Cara, 24 metros é muito grande. É enorme. É enorme, com certeza. Uma aeronave que se aproxima, hoje, que temos de maior, é a Sikorsky S-92. Só que o tamanho dela, num geral, entre rotor principal e rotor de cauda, ele chega aproximadamente a 20,8 metros. 20,8. Por isso que a gente fala do ônibus, né? Um ônibus que ela voa. Ela tá dentro do H2. Ele tá dentro do H2, exatamente. Entendi. Já o H3, ele é assim... Aprendendo aqui contigo. Eu e a galera estamos aprendendo. Eu tento falar alguma coisa. Vou tirar onda amanhã eu vou tirar onda. Vocês não conhecem a diferença de classe de LDEC? Não, e detalhe... Adoro esse programa porque é conhecimento aprendizado total. O tempo inteiro. Aprendizado o tempo inteiro. Não, e eu gosto um pouco, assim, a gente tenta sempre estudar. Por mais que tenha atualização de norma... Ainda mais gente que ministra treinamento, né? Até mesmo a gente fala sobre as categorias. Antigamente, as categorias eram de metragens diferentes. Atualizou em 2015... Depois de 17, aí a gente teve a metragem... Nem sempre foi essa mesma metragem. Era 15 metros, era menor que 15 Até porque metros. deve ser porque vai mudando os modelos das aeronaves. Justamente por causa disso. É justamente por causa disso? Eu só imaginei, entendi. Porque você tem uma aeronave maior, então você tem que ter um LDEC de forma maior. Maior estrutura, então você tem toda uma adequação. Só que eu acho legal a presença da Marinha. Então H224? Hã? H224? Entre 16 e 24, ou de é 24 para baixo, não interessa quanto para baixo. Não é para baixo, é para cima. Vamos lá, as categorias. O H2, no caso. Porque senão seria H3, por exemplo, eu não sei. De 24 até 16, quando ele vai descendo, 24, 23, 22, 21, 20, 19... Até 16. Até 16 é H2. Entendi. Então ele fica entre 16 e 24 metros. Mas uma aeronave de 15 metros poderia pousar no H2? Não, tranquilo. Você pode ter a mais, mas não pode ter a menos. Entendi, isso que eu queria saber. Exatamente. Se você quiser, você pode pousar um esquilo. Você não pode ter uma de 25 metros. Aí já era. Mas uma de 15 pode. Uma de 15 você pode normal. Entendi. Um LDEC maior pode suportar uma aeronave menor. Um LDEC menor não suporta uma aeronave maior. Exatamente. Porque até mesmo em questão do peso, a questão do espaço, o rotor de cauda ele não pode ficar fora do LDEC. Como que você vai suportar uma aeronave maior? Entendeu? Até mesmo questão de posição. Igual elevador que a gente pega. 16 pessoas. 17 não rola. Mas 2 rola. Exatamente. Rolam. É a mesma coisa. 16 pessoas, só que eles fazem uma estimativa de peso. Exatamente. Você pode ter 2 Leonardo que pesam 16 pessoas. Igual o LDEC, acredito eu, que não é um número ali e travou. Tem a margem de segurança, tem. Mas eles não vão contar com margem de segurança, né? Nem é bom. Não vão retirar, né? Olha o nome da margem. Retirar uma margem de segurança não seria muito inteligente, né? Não é e nem pode. Porque e o H3, quantos metros? Oi? H3.
H3 é acima de 24 metros. Acima e não dá um número final? Não tem definição Não básica. tem? Não tem definição básica. Porque eu já vi vídeo antigo de um helicóptero gigantesco, sei lá o nome daquilo. Nem sei se existe mais aquilo no mundo. Era gigante, que eu digo gigante. Mas tem Gigante. uns enormes. Teve até uma aeronave que foi rebocada por uma outra aeronave, no offshore mesmo. Ela vem na cabeça do rotor principal de uma aeronave, né, onde segura as pás, ele vem ali, guincha e leva embora. Tem de duas pás Esse daí. e tal. São duas pás, elas giram... Aquelas militares que a gente vê, né? Exatamente. Até mesmo de transporte. Tem algumas são ocas embaixo. Eu vi uma com uma só, que é conhecido como asa rotativa, né? Há uma diferença de asa móvel e asa rotativa. Asa fixa, perdão. Asa fixa e asa móvel. O helicóptero tem asa móvel, rotativa, e o avião asa fixa. Ambos têm asa. Ambos são asas. Ambos, para não deixar a galera apavorada, porque antes, eu até esqueci de falar, a gente tá falando de tirar a gente da água, a aeronave na água. Não é assim que funciona, né? Um helicóptero ele não cai. Pararam as duas turbinas. Caiu, eu logo morrerei, vou cair. Nada. Não Ele é ainda assim. tem muito tempo. É igual um avião, literalmente, né? Ele plana que eu digo, ele vai planando. A própria força do ar que joga, faz o rotor principal girar mesmo sem turbina, ele ainda consegue controlar. É um pouso controlado. Continua naquela velocidade, vai descendo devagar. Exatamente. Né? E aí ele desce, não é nem devagar, ele desce aproveitando o embalo, quando ele chega próximo da água, ele consegue utilizar e joga à frente e pousa mais tranquilo. Só que nessa que ele vai pousar, ele é só no flutuador, irmão. Tranquilo. Né? No caso da água, o flutuador, ele pousa ali, ele pousa ali, boiando. Ele pousa de em média até 5 Só pra tirar esse medo da galera. Não vou entrar no home shop porque tem que voar, logo morrerei, entendeu? Assim, hoje a gente tem um padrão de segurança exigido, inclusive da Petrobras. Eu acho muito legal que a Petrobras ela bateu muito pra na galera tecla. o que são os flutuadores, né? Flutuadores são bolsas de ar que ficam embaixo da aeronave e ela pode ficar um tempo ali até 10 minutos na superfície da água. Cara, dá tempo de sobra. Essas aeronaves têm balizas de localização para serem localizadas, via satélite. Nossa, caramba, tem. Quantidade de ferramentas é algo absurda. muito seguro, muito seguro, muito seguro. Tanto que a gente fala tem sobre... Tem até balsa de sobrevivência, né, Léo? Tem duas. Geralmente fica uma em cada bordo, né? Um em cada lado numa S-92, outra tem uma só. Mas mesmo assim você encontra ali o kit de parlamento, encontra tudo, kit de sobrevivência, tudo. Dentro de uma aeronave. Dentro de uma aeronave. Por isso que eu falo, tem até extintor de incêndio, pô. Exatamente. Tem tudo. Exatamente. Então, onde eu falo que a aeronave hoje, por mais que a gente tenha incidentes e tal, mas nível de gravidade fatal, eu acho muito difícil. É, muito improvável. Não estou dizendo impossível, que nada é impossível, mas eu acho que... Mas a probabilidade... Os treinamentos, eles fazem treinamento noturno, a guarnição de LDEC à noite. Eles são treinados muito para isso, porque voar é mole, cair é mais difícil. Então, eles devem ser muito treinados para... em situações de emergências. Exatamente. Improváveis, porém não impossíveis, né? Mas eles devem ser muito treinados. As companhias aéreas, eles que eu digo os pilotos e copilotos, né? Que tem o mesmo treinamento, creio eu, não sei. Sim. Até mesmo a questão do comissário de voo. O comissário de voo, todo mundo acha que o comissário de voo é aquele cara que fica falando ali atrás só para dar informação de saída de emergência. Dá comidinha negativo. E água. Quem dera se tivesse isso. Mas no helicóptero, né? Ele é treinado principalmente para te auxiliar caso você tenha uma necessidade extrema de sair da aeronave. Mas aquele comissário de voo... ele é treinado para situações de emergência. E muito bem treinado, por sinal. Muito bem treinado, por sinal. A ANAC, ela bate numa tecla gigante nessa questão da aeronave. Essas obrigatoriedades impostas por esses órgãos é algo muito importante, né, cara? Eu falo que o Brasil hoje ele é um dos países mais seguros em segurança do trabalho, no geral. Eu digo pela até mesmo minha função. E a questão da parte do trabalho offshore. Cara, a quantidade de treinamento que você faz... Eu falei isso hoje em sala de aula. Nos é muito cobrado a questão da segurança a bordo. O nosso ramo offshore aqui no Brasil, o nicho offshore no Brasil... é muito cobrado a questão de segurança, cara. Comparado a alguns países lá fora. Exatamente. Que, tipo, o camarada... eu já ia citar alguns nomes. O camarada chega aqui, não interessa se está chovendo, se está com vento de 80 nós de velocidade, um ciclone. Ele sobe sem cinto num lugar, parafusa ou desparafusa e tira alguma peça e desce. Como sem nada ali. Porque lá ele está acostumado. Aqui no Brasil isso não rola. Aqui no Brasil você perde o emprego se fizer um negócio desse. E pior de tudo, você perde a vida e pode levar alguém junto, né? O problema é que lá eles acham que não vai acontecer, né?
Aqui o brasileiro, a gente trabalha muito com essa questão da precaução. É por isso que o treinamento do MC ele tem essa visão. Exatamente, exatamente. Vou dar um exemplo, que nem eu estava comentando a respeito da aeronave. A aeronave tá tudo certo, ela decolou e caiu logo em seguida. Na água, a guarnição de helideck ela não vai fazer relativamente nada. Pousou, né? Hã? Pousou de forma meio que pousou. forçada. Quando a gente fala cair, é modo grosseiro de falar. Só pra galera não ficar com medo, só pra galera não ficar desesperada. Não precisa ficar com medo, não. Embarca tanto tempo, graças a Deus. Não exatamente, exatamente. A aeronave decolou, teve uma pane e ela vai fazer um pouso de emergência na superfície da água. Qual é a função da guarnição de helideck? Ela não vai conseguir fazer nada ali, porque quem vai fazer o bote de resgate. Só que tem um detalhezinho que é extremamente importante, principalmente o RPH, que entra em contato com o rádio operador. Fazer a contabilização de pessoas que estão ali dentro da aeronave para sair. Por quê? Exemplo, se você tem uma aeronave que tenha 8 passageiros e ela só tem piloto e copiloto. Então você ao todo tem 10 pessoas. O visual ele é extremamente importante para passar pequena assim? 8 Não, uma aeronave pequena. Uma aeronave pequena, mas 92 tem 18. Ah, tá. No ramo offshore, a que menos leva em média quantos? 12 passageiros. Só? Só. Caramba. 12 passageiros. Poucas pessoas, né? São poucas pessoas, mas geralmente elas fazem essa questão dos voos de forma mais rápida, né? Relativamente mais rápido, carrega menos peso, mas elas vão um pouco mais rápido. Apesar que aquele monstro chamado S-92, ela voa numa velocidade de cruzeiro de 240 km por hora. De cruzeiro. Coisa pra caramba. Não é velocidade de forma tranquila. Tranquilo, sereno. 240. E aí pra você ver, 240 km por hora, o voo dura 1h30. Olha o tamanho da Olha onde está. A distância. Exatamente. E a quantidade da plataforma que a gente tem para perfurar, né? Os blocos ali de perfuração. Então, é muita coisa. Exatamente. Tecnicamente, hoje a gente tem 350 milhas náuticas. Uma coisa é vir parar, pousar numa Pampo ou P12 da vida, que é PPM1 próximo que eu digo... A primeira. A primeira dá em torno de 25 a 30 minutos de voo. A 240 km por hora. A 240 km por hora. Tanto com um rebocador aí. Rebocador, eu digo um PLSV da vida, esse aí. 12, 14 horas de navegação. Isso se o mar estiver bom. 12 horas. Se o mar estiver mar de almirante. Mar de almirante. Mar espelhado. Exatamente. A gente até brinca que pra aeronave é céu de brigadeiro, pro barco é mar de almirante. Céu de brigadeiro? Aprendi essa agora. Céu limpo, boa visibilidade. Brigadeiro, almirante, entendi. Entendeu? Brigadeiro, almirante. E pra terra, deve ser o quê de general, hein? Não sei, tenho até medo de falar. Deve ter. Eu vou procurar saber essa daí, porque essa daí eu não sei não. Vou deixar, hein? Procure saber, hein? Gostei dessa. Almirante, foi uma... Céu de brigadeiro, mar de almirante. Agora vamos ver terra, o que seria. Brigadeiro é a patente mais alta, se tratando falando eu tô com aeronave na cabeça, né? De aeronáutica, né? Não, patente. Porque no mundo militar é patente, literalmente. A maior patente na aeronáutica é brigadeiro, a maior patente na marinha é almirante e a maior patente no terra, no exército, é general. Agora, deve ter alguma piada, algum termo desse com relação a general. General, deve ser... Mar de brigadeiro... mar de almirante, céu de brigadeiro. Vamos ver o que seria terra. Eu vou procurar saber que essa não Depois eu vou procurar. Deixa nos comentários aí se vocês... Se alguém souber. Se vocês já estiverem pesquisando aí, deixa nos comentários. Gostei aí se dessa, alguém souber. Bem lembrado. Vamos pesquisar isso aí depois, hein, Fran? Aí você tem a questão do céu limpo. Você tem um voo nivelado, que geralmente ele gira em torno de 2.000 metros de altitude. Se você colocar em pés, né, em feet, ele varia também, porque cada pés tem a média 30 ou 33 centímetros. Então você contabiliza 3 por 1, né? A cada 1 metro você tem 3 feet. Então você está a 2.000 metros. Gira em torno aí de 2, 4, 6. Se você está a 6.000 pés. É uma altura bem legal. Um pé, em média, quantos metros de altitude no nível do mar? Cada pés dá 33 centímetros. 1.000 pés. 1.000 pés, você reduz dá 330 metros de altura. É pouco. Entendi. Cada feet, para você criar metro, né? Você tem que ter 3 feet. 3 pés. Entendi. Entendeu? 1 metro, 3 pés. Então, se você tá lá numa altitude... Basicamente, 3,3. Literalmente, 3,3. Literalmente. 3,3, porque eu fiz um cálculo rápido. É 33 centímetros.
Entendi. Se não me falha a memória, 33 ou 30 centímetros. Então a gente arredonda sempre, né? Perfeito. E aí você tem a questão da altitude. Então ela está num voo nivelado a 2.000 metros de altitude com um céu limpo. Cara, o voo vai ser super tranquilo. Super tranquilo. Entendi. Visibilidade até legal, né? Você ter uma visualização. Eu escuto falar de aeronaves, aviões comerciais, 10 mil pés, 18 mil pés de altitude. É algo absurdo. Porque, na verdade, a diferença de um helicóptero e é questão de segurança também, né, Léo? Hã? É questão de segurança também, voar alto, né? Todo mundo acha que voar alto é porque ele vai mais rápido. Não. É questão de segurança. Não é. Caso tenha uma falha, tudo bem ele que tem menos mais arrasto, tempo. né? Porque tem menos densidade de ar ali, né? Exatamente. Quanto mais alto, menos arrasto. Exatamente. Só que tem uma diferença entre o helicóptero e o avião. O helicóptero, a sua cabine não é pressurizada. Então, quer dizer, se você aumentar muito, vai aumentar a pressão. Então, por isso que a aeronave, o helicóptero ele tem um limite de altitude. Tem que manter, porque não é pressurizado. Exatamente. O avião é. O avião é. O avião jatinho, se der algum problema, eles estão lá em cima e dá tempo tranquilamente de escolher onde ele quer, sem turbina nenhuma. Nada, ele vai embora. Sem motor nenhum. Ele vai embora, vai descendo ali. Vai descendo, vai planando. Até mesmo a gente fala sobre escala de subida. De forma grosseira, óbvio, eu não sou especialista no avião de voo, mas você tem uma escala de subida, de ganhar altitude de um avião e um helicóptero. O helicóptero ele consegue levantar voo parado. Ele está ali parado, os rotores estão girando, ele consegue levantar de forma vertical e vai embora. O avião precisa de sustentação em movimento. Exatamente, ele precisa ganhar velocidade, turbina. Exatamente. Só que ele sobe estilo escada. Ganhou velocidade, subiu, pum. Vai subindo, só que ele vai subindo escada. Na hora de descer, ele vai subindo escada, literalmente. Eu tô a 1.000 metros, agora eu tô a 1.200. E aí por quê? Conforme ele vai jogar pro alto, ele perde velocidade. Então ele vai, exemplo, tá a 300 km por hora. O helicóptero já consegue fazer direto, assim, entendi. Exatamente. Só que aí, exemplo, o avião ele sobe estilo escada. Já o helicóptero ele sobe de forma vertical, muito mais rápido. Porém, na hora de descer, o helicóptero ele vai descendo de forma mais segura, ele vai descendo tipo escada, já o avião não. O avião ele desce como se fosse uma aeronave subindo. É inverso. Porque ele ganha melhor sustentação, então ele vem descendo mais tranquilo. Até mesmo com velocidade. Já um helicóptero não. O helicóptero ele vai descendo de forma escada para ter menos, vai reduzindo a velocidade aos poucos. Entendi. Entendeu? Bacana. Agora é o seguinte, Léo, vou fazer o sorteio agora e depois fazer a próxima pergunta. Manda bala. Vamos lá. Palavra-chave para os 5 primeiros que comentarem. TMS, _ o quê? ALPH. ALPH. Alfa Lima Papa Hotel. Perfeitamente. TMS, _ ALPH. Os 5 primeiros ganharam 3 cursos de normas regulamentadoras da TMS, hein? Tamo junto. Pronto, se deram bem por terem ficado até aqui, hein? Se deram bem. Pô, eu quebrei os caras, né? Coloquei uma sigla difícil. Quebrou os caras, não. É só voltar o vídeo 10 vezes que dá pra escrever ali. Só voltar o vídeo. Bota um fonezinho de ouvido, né? E fica assim. Que Alfa Lima, Papa Hotel. O cara vai escrevendo Alfa Lima. Vai aparecer. E pior que aparece. Se você colocar lá, vai aparecer ALPH. Vou aceitar. Se botasse também, porque né, a galera tá aqui para Se colocar Alfa Lima, vai ser excelente. Exatamente. Merece um joinha. Exatamente, merece um joinha. O seguinte. Tô lá. Tô fazendo o curso de MC. Esse curso de MC envolve também primeiros socorros? Vamos lá. O curso de MC, ele abrange... todo mundo acha que é só manobra de combate, incêndio e aviação. A gente só tá falando de aeronave até agora. Não, a gente tem muito aeronave conteúdo. E combate a incêndio. Mas e aí? Envolve... Por isso que eu te fiz essa pergunta. Envolve primeiro socorro? Bastante. Envolve. E ele envolve principalmente numa questão de segurança de todos os passageiros. Até mesmo em questão de como você vai manipular uma vítima. Porque você tem um espaço limitado. Entendi. Só que o curso de MC, ele tem, das matérias, ele tem o entendimento da norma 27, ele tem a parte de filosofia de segurança do sistema da Petrobras, que isso é extremamente importante, sobre a comunicação e tal. Você tem uma outra parte de primeiros socorros também, combate, incêndio e aviação, só que, minha opinião, até mesmo o pessoal entender, você tem 2 matérias que são extremamente importantes, é a parte da comunicação. Absurdamente importante. A gente até fala, se acaso você fosse comunicar, o ALPH não fala diretamente com a aeronave. Você pode fazer uma brincadeira com a turma no primeiro dia.
não tem problema a sua aeronave cair. O problema é ela cair e ninguém ficar sabendo. Exatamente. Ou seja, estamos falando de comunicação. O pior de tudo é a questão da comunicação entre rádio operador que eu falo a isso para meus LPH. alunos, não tem problema sua plataforma afundar. O problema é ela afundar e ninguém ficar sabendo. Isso é horrível. Porque você tem a probabilidade de sobrevivência reduzida em nível drástico. Exatamente. A gente fala muito essa questão da comunicação, de que nem a gente comentou, né? Alfa, Lima, Papa, Hotel. A questão da... fonético internacional. Exato, ia falar justamente isso. O alfabeto fonético de forma internacional. Então, se eu tiver estrangeiro, ele vai entender. Pode ser japonês, ele vai entender. Tudo. É que nem a questão da sinalização, havia sinais. Existem sinais específicos. Os sinais são padrão também internacionais? São padrão. Que maneiro, essa eu aprendi agora. Por quê? Eu não posso ter um ALPH, um líder da equipe estrangeiro. Por quê? Ele tem que falar, exatamente, ele tem que falar em português para ser LPH. Não pode ser estrangeiro. Mas se ele for estrangeiro e falar português? Aí ele vai ter que ter a proficiência, porque a parte da comunicação dele tem que ser clara. Entendi. Por mais Muito que ele claro. faça os sinais iguais aos nossos, a comunicação vai ter que ser absurdamente clara. Sabe por quê? O grande Olha a principal... importância da comunicação. Hã? A importância da comunicação. Exatamente, porque o ALPH ele fala diretamente com o rádio operador. Só que quando ele está falando com o rádio operador no VHF aeronáutico... Sim, VHF aeronáutico. Aeronáutico, deixar bem claro isso daí. E VHF essas aeronaves têm VHFs marítimos e também o aeronáutico. Exatamente. O desse daí é justamente aeronáutico. Por quê? O piloto ele copia quando o ALPH fala com o rádio operador. E o ALPH copia quando o rádio operador fala com a aeronave. Então a gente tá num comum ali, inclusive o pessoal do bote de resgate. Então assim, tá todo mundo interligado na comunicação. Se eu falar de forma não clara, como eu já peguei a comunicação muito... onde a gente fala de gíria. Você tá falando assim, imagino. Vou dar um exemplo. Eu vou chegar, eu sou ALPH, vou falar com você, rádio operador. Copia a sala de rádio, aí você vai, prossiga na fonia. LDEC guarnecido e liberado. Perfeitamente. Dei a minha posição. Aí eu peguei uma informação um pouco diferente disso. O rádio operador perguntou para o LPH. Copia LPH, prossiga. Status do LDEC. Aqui, qual é, mané? Aqui tá de boa. Literalmente ele soltou essa. Quem que copiou essa informação? Qual é, mané? Aqui tá de boa. Ótimo. Onde a gente fala da gíria. Por isso que a gente fala a respeito do ALPH. Ele tem que ser uma pessoa muito bem treinada. Poxa, horas durante o curso falando só da área da comunicação. Eu falo muito sobre comunicação. Principalmente a comunicação via fonia. Tem que ser muito clara. Caso vocês não entenderam... Além da comunicação de gestos, né? Tem de gesto, mas de gesto... gestos, né? Exatamente. Eu vou fazer o gesto, mas quando a aeronave estiver se aproximando, Próximo, eu vou fazer com o vai piloto. ter o contato visual. Entendeu? É a mesma coisa. Tem dois sinais que eu falo muito com o pessoal para diretamente a gente entender. São sinais acima da cabeça, cruzado acima da cabeça, que é o sinal de arremeter. A aeronave vem. Exemplo, a aeronave está vindo, só que o trem de pouso, o ALPH, ele tem que ficar de olho na aeronave. Porque se ele identificou que o trem de pouso dianteiro não abriu, ele vai fazer sinal para ele arremeter. O piloto pode não estar vendo. Exatamente. Não vai estar. Às vezes ele está acionando lá no painel dele que está acionado, mas não está. Não ele tá. está meio braço, que a gente chama. Ele não está totalmente aberto. Se ele colar no LDEC ali e o trem de pouso não abrir... Aí ele faz o sinal de que eu não consigo levantar o braço por causa da costela. Aí ele eu faz faço os dois braços suspensos acima, é o sinal de arremeter, ele vai fazer isso. Entendi. Tem um sinal que eu gosto de falar muito com o pessoal para prestar atenção. Existem dois sinais quando a gente vai falar sobre fogo na aeronave. Existe esse sinal espalmado, eu fizer para o piloto, ele vai entender aquilo ali que é um sinal de fogo na aeronave. E existe um outro de fogo na turbina, são situações diferentes. Fogo da aeronave, pode ser trem de pouso. O piloto vai agir de formas diferentes, Exatamente, né? Inclusive a minha equipe. Então, quando eu fizer o sinal, a minha equipe também vai estar prestando atenção. Então, se eu fizer o sinal aqui, ele sabe que é fogo na aeronave. Em alguma parte pode ser trem de pouso, rotor de cauda e tal. Se eu fizer o sinal de apontar para o braço de uma frente e fizer o sinal de 8, que isso é difícil, não é qualquer um que presta atenção. Não mesmo. É o sinal de fogo na turbina. Só que eu vou indicar qual turbina. Ah, pode ser, não sei, exemplo da turbina da esquerda. Então eu vou estar de frente para ele. Então para mim é direita, mas para ele é esquerda. E eu vou fazer o sinal de 8. Esse sinal de 8 ele vai entender que é fogo na turbina. Inclusive o meu ALPH. Direita, você vai ter que raciocinar que você vai ter que fazer com o seu braço esquerdo. Não é qualquer um. Entendeu? Ou seja, olha a importância do treinamento. O treinamento ele não existe à toa, ele tem sempre um precedente. E é onde eu falo que eu já
conversei com um estrangeiro, ele falou assim, o treinamento de vocês é chato, é muita coisa, mas é muito enriquecedor, porque tinha coisa que eu não fazia a mínima ideia que existia. Conhecimento é sempre enriquecedor, sempre, sempre. Ô, Fran, quanto tempo de vídeo? Só pra ter uma noção, porque senão eu e o Léo vamos ficar aqui 7 horas e 10. Só tem 1h04 só. Ah, tá luxo. Tá bom, dá pra fazer o quê? Não, sabe o que a gente pode fazer? A gente vai até às 11 da noite e você tem vídeo durante a semana inteira. Isso, exatamente. Eu vou fazendo cortes, né? Tranquilo. Exatamente, até porque o pessoal tá adorando esse bate-papo, que é muito inovador. E eu, pelo menos, estou aqui me amarrando. E olha que já trabalho há 19 anos no offshore. Imagine a galera que tá, né, querendo entrar agora. E olha que a gente tá tentando resumir um curso de literalmente 40 horas em uma. Exatamente. Então eu tô sendo sucinto ao nível hard. Exatamente. Agora, diga uma coisa. No início você comentou sobre LPH e sobre Bombav. Tipo, quem faz o curso de MC pode ser um ou outro, ou eu já ouvi falar lance de escolaridade, diferença. Exatamente aí. isso. Como funciona Vamos lá. esse lance? Para eu ser a LPH, eu tenho que ter no mínimo ensino médio completo. Para eu ser a LPH. Para eu ser... Mas você tem ensino médio completo, para ser a LPH tem que ter o ensino médio completo. Isso. Mas pode ser Bombav também? Também. Isso que Vamos eu lá. queria saber. A escala. Tenho ensino médio completo. Posso ser a LPH, Bombav ou pessoal extra. Perfeito. Pessoal extra é obrigatório. Obrigatório não. Na verdade, a norma não fala que tem que ter o mínimo. Perfeito. Mas ela fala que, se necessário, o pessoal tem que ter o curso de MC. Ah, eu não tenho ensino médio completo. Posso ser o quê? A Bombav e o pessoal extra. Então Que você, o pessoal ao invés de ter guarnece 3... o canhão e o pessoal extra. Ao invés de você ter Para 3 guarnecer o canhão, Exatamente. se houver a necessidade. Você não tem 3 atribuições sem ensino médio Lá completo. em cima do LDEC, para falar com o piloto, hipótese alguma, quem tem ensino fundamental, por exemplo. É porque, na verdade, no próprio Tem que ter o fundamental ou, tipo, nem um fundamental completo pode ser Bombav? Pode. Pode. Ah, entendi. Não tem que ter o fundamental. Não tá incompleto ou completo. O ensino fundamental você só pode ser Bombav e o pessoal extra. Entendi. Tem o ensino médio completo. Pode ser a LPH, Bombav e o pessoal extra. Posso ter as 3 funções. Perfeitamente. Então, a questão da função em si, de acordo com o curso, de acordo com a prática, tem a ver também com escolaridade. Isso é muito importante a galera saber. Porque, eu quero ser... Vou fazer o curso de MC para agregar no meu currículo, porque eu posso ser a LPH. Sendo que o camarada ele tem 5ª série, não sabe ele que o máximo que vai acontecer é ele ser o Bombav. O pessoal Bombav, extra. ele tem... O pessoal extra. O Bombav, ele tem uma atribuição muito importante, que é ser os olhos do LPH de forma embaixo. Porque o LPH ele vai ficar no ângulo ali, ele vai enxergar, ele vai gerenciar tudo. Só que às vezes o Bombav ele tá numa posição que ele consegue ver muito mais coisa. E aí onde entra manter o visual, quando possível, o visual do ALPH com o Bombav. Caso ele tenha alguma coisa, ele alerta. E existe sempre esse contato visual do ALPH com o Bombav. Sempre. Existe comunicação por rádio ALPH com o Bombav ou não? Infelizmente, hoje, a gente não tem obrigatoriedade nisso. Entendi, Mas pode infelizmente ter. não tem. Se quiser, pode ter. Poderia ter. É difícil também, devido ao barulho que a aeronave está ali se aproximando, você conseguir entender alguma coisa. Por isso pra que caramba. a comunicação via rádio não deve ter Via muita rádio ela valia. só vai quando a aeronave ela não tá ali. Porque aí você consegue mais Ou já estando se ali. afastou. É muito ruído, é Exatamente. muito ruído. São 2 Eu turbinas. imagino o barulho que não deve ser aquilo se Vento. aproximando. Eu moro no parque aeroporto. Você escuta. Eu acordo com o barulho da aeronave e estão muito longe, estão apenas aquecendo, eles estão ligando. Eu moro mais longe, só que eu moro no alto, eu escuto. Exatamente. Então, onde a gente fala que o ruído ele é muito alto. Dali na proximidade da LDEC é sinistro. Tanto que o LPH e os Bombaves utilizam abafadores, Abafador. Então, nem todos os capacetes de Bombav eles conseguem utilizar abafador. É uma outra coisa que eu comunico com o pessoal. O Bombav ele tem um nível de ruído exposto grande, por isso que a gente fala que Então o não é todo Bombav... capacete que permite ele Nem usar todos. abafador. Aí você o quê? Aconselha utilizar em intra? O plug é o mais utilizado. Só que o plug ele diminui o nível de ruído, mas não é tanto. Só que você tem um tempo de disposição. O tempo de disposição é curto. Por isso que a gente fala que atender a aeronave ela tem que ser uma forma direta e sucinta. Porque isso a longo prazo, tendo vários voos, Exato. 3, porque dependendo da unidade, você tem 3, 4 voos no dia. Teve um aluno até que mais. me falou, eu nunca embarquei em flotel, não conheço, mas teve um aluno que ele embarcou em flotel, ele já chegou a ter 12 voos num dia. Eu já escutei isso de rádio Eu não operador. imaginava isso. Por quê? Você tem O um rádio tempo de... operador ficou o turno dele inteiro só Cara, ali só- para atendimento com a aeronave. Imagina, Prioridade, que né? doideira. A unidade marítima não está em emergência,
A aeronave também não, mas a prioridade é a aeronave. Exatamente. Imagina o desgaste. E aonde a gente fala que qual é a principal função da equipe de guarnição de helideck, a equipe de MCIA, é justamente evitar que nada de ruim aconteça. Então, onde eu falo que o cuidado ele tem que ser redobrado. Até porque uma aeronave, Meu Deus. além de poder acontecer um incidente com a aeronave, ela também pode ocasionar em um acidente com a unidade marítima. Exato, toda. Podem os dois. Se Podem uma os aeronave dois. dá uma doideira, graças a Deus a gente não tem nem histórico, não existe isso. Mas Deus o livre guarde, se uma aeronave ela tá decolando aqui tá a torre de perfuração de uma plataforma, uma SS, uma INS, um navio sonda, uma sonda submersível. Aqui tá o helideck. Deus o livre guarde, ela levanta o voo, deu alguma pane e for pra dentro da unidade, já era, meu amigo. Um abraço. Um abraço. A Já unidade era. vai a pique. A unidade vai a pique devido à aeronave. Então, por isso que a gente fala, se você tá ali guarnecendo o helideck, cara, se dedica única e exclusivamente ao guarnecimento do helideck. Tem que ter o máximo de cuidado. Em incidentes e acidentes, a gente tem um histórico no ramo offshore abrangente, mas não assustando a galera, né? Abrangente no quesito, poderíamos ter menos, mas nada comparado à quantidade de tempo que temos offshore. Nada. Olha só, Zero. em questão de você colocar tempo de 1% offshore... ou menos. Tempo offshore e quantidade de Pelo amor de Deus, é irrisório. É irrisório. É irrisório. Exatamente. O Brasil, uma coisa, a Petrobras ela pode bater no peito e falar, eu sou não sei se é a mais, mas eu sou uma das melhores operadoras de perfuração, de poço de petróleo do mundo em questão de segurança. Isso ela não tem como negar. Águas profundas, somos pioneiros, Não né? tem como. O A gente Brasil bate no peito, né? Nós brasileiros batemos no peito, né? E tiramos essa onda, vamos dizer assim. Eu já escutei muito de estrangeiro. Americano, canadense, croata, holandês, os caras... Pô, norueguês. Norueguês em questão marítima, os caras... nós tiramos ondas, mas eles também vêm com cada barco pra cá, que é loucura, hein? É Só de consumo. geração Meu Deus do céu. X, geração Y, Pô, cara só no joystick ali. Cara, tem empresa hoje, loucura, né? Não vem ao loucura. caso nomes, ela Claro, estava com 3 sondas esse ano passado. Já tá chegando mais 2. Já tenho mais uma aqui no Brasil já engatilhada. Até a prospecção deles até Eu sei de qual empresa 2025 tá falando. ser 10. De 3 em 2 anos aumentarem 7 sondas a mais. Então, assim, você vê um nível gigante. Tem uma outra empresa de FPSO colossal que tá vindo numa força absurda. Então, moral da história, vai ter emprego. Só que não adianta o cara... eu quero trabalhar embarcado. Mas, exemplo, como a gente já falou no primeiro programa, tem como trabalhar embarcado sem curso? Lembra disso? Cara, a gente citou isso, né? Pô, vai chegar um ponto, não sei como vai ser ano que vem, mas eu acho se que... ver o primeiro vídeo vai achar que tipo, a gente tem alguma magia negra, utilizou. Os caras são a videntes, experiência, cara, né? a experiência. Experiência. A gente já comentou sobre isso esses dias, né? A gente ainda vai viver, ainda não estamos vivendo, mas ainda vamos... Muitos falam que não, porque era a época da vaca gorda, 2012, mas nós vamos voltar a viver no 2012. Eu tô começando a... Antes eu tava... Não é ser pessimista, eu tava Cético. mais... Exatamente. Com relação Hoje a- eu tô vendo o nível tá muito grande, cara. O Muito nível tá muito grande. Em 6 meses, 24 mil empregos. Tô 3 falando meses. só de Macaé. Só de Macaé. Só de Macaé. Só de Macaé. Fora Campos, cara. Campos é uma cidade enorme. A quantidade. E detalhe, a gente agora já tem... A gente já tinha falado isso A no cidade de primeiro vídeo. Tiaguinho, Tec Segurança. Maricá. Maricá. Maricá também é outra cidade que cresceu. Cara, Maricá tá a Exato, coisa mais que linda do cresceu, mundo. se Eu tratando fui- do ramo offshore, absurdo. É onde eu falo que assim, Absurdamente. eu fui em Maricá, era uma cidade boa, tava crescendo, tá? Hoje você for lá em Maricá, você desconhece. Mas por quê? As cidades estão se desenvolvendo através do offshore. Macaé era cidade de pesca. Olha Olha o Macaé tamanho da hoje. cidade. Cara, Cidade não do para de- petróleo e cidade de energia. Cidade de energia. Ó, Exatamente. exemplo que a gente tá Capital falando Nacional sobre a do questão do Petróleo, cidade porto, de energia. Vamos ter aí... parques eólicos. Exatamente, termoelétricos, parques eólicos, em alto mar, aqueles ventiladores, Nossa, né? gigante, enormes. gigante. É. É por isso que eu falo que a qualificação ela é tudo. Não tem como. Eu quero trabalhar embarcado. Qualificação, fiz um vídeo esses dias, Léo. Inclusive, você deve ter visto, não lembro se você curtiu ou não, falando sobre a falta, foi um short, se eu não me engano, no YouTube. Tá no YouTube, é só clicar na abazinha lá em cima, shorts, ou acho que tá lá assim, falando sobre a falta de mão de obra qualificada. Falta de mão de obra qualificada. Eu vi. Foi um shorts, agora eu lembrei,
de um podcast que gravamos com o Felipe Barros, falando sobre o negócio do LinkedIn. Do LinkedIn, que ele tem uma empresa de recrutamento e seleção. Estávamos falando de falta de mão de obra e o pior, falta de mão de obra qualificada. É horrível. É onde a gente fala que... O porquê, algumas pessoas têm a visão um pouco deturpada a respeito disso. Ah, por que eu já tenho que fazer o curso tal, XY, se... A cidade fica inchada de pessoas, Exatamente. mas ninguém tem nada. Entendeu? Esse é o grande problema. Esse E é o aí, grande a pessoa problema. vai lá e, vou ter que fazer o curso, mas a empresa tem dinheiro para pagar. Mas não é questão de dinheiro, não é financeiro, é Quando tempo. entrar, a empresa paga. É tempo. Só que tem um porém, o outro já tem. Quem vai entrar? Você ou o outro. É a mesma coisa. Hoje em dia está chegando um ponto das empresas que elas estão fazendo o trâmite o mais rápido possível para você embarcar. Então, se você já tem um treinamento ali pronto, já chega... É a mesma coisa. Quero água. Você vai entregar um copo ou você vai entregar um copo com água? Exatamente. Você já vai O chegar que vai para a dar mais empresa... trabalho? Entendeu? Exato. Então é a jogada básica. Você tem que ter um conteúdo. Você é um copo. Você Se precisa já encher chegou isso com daqui. água, eu vou preferir o com água do que ir lá e encher. E entendeu o copo de a água. jogada? Claro que sim. Onde eu falo isso muito com às vezes os alunos estão fazendo, particular. Pô, Leonardo, eu já fiz o CBSP, o tal, lá, o curso X, Y, e eu tô fazendo MCA, mas as empresas pedem MCA, qual cargo? Pô, eu tô entrando na hotelaria como taifeiro. Falei, é necessário extremamente, porque vai de acordo com o sistema da unidade. Pô, eu tô entrando de homem de área, tem que fazer o curso de MCA? Geralmente o pessoal bota. Pô, sou guindasteiro. A empresa botou eu para fazer, mas por quê? Mudança do plano de emergência, o plano dela lá interno, tabela mestra que seja. Por quê? Se você trabalhar nessa questão do LDEC, o LDEC não é somente embarque e desembarque. Se você optar por essa questão de emergência, no geral, você tem a parte de evacuação e abandono. Exato. A parte de evacuação, que é uma ordem mais... É uma parte de saída da unidade mais ordenada, você vai utilizar como um primeiro ponto de evacuação, mando controlado, é o LDEC. Você vai utilizar a aeronave para sair. Então você precisa... Exatamente. Até nisso ela se interfere. Então, plataforma desabitada tem voo? Sim. Geralmente, quem sobe primeiro? Caso você tenha uma manutenção extensa. Quem sobe primeiro? Primeiro a equipe de guarnição de LDEC. Exatamente. Então, existe toda uma preparação muito grande. Eu falo muito isso com o pessoal. Quem for a LPH, quem for o Bombave, quem for o pessoal extra, atenção é a palavra-chave do guarnição LDEC. Palavra-chave. Palavra-chave. Antes das considerações finais, ô Léo, se inscrevam no canal para dar aquela força. Por favor, compartilhe esse vídeo, joinha, comentem ou dá dislike também. É interessante, se não gostou do vídeo, pode clicar no dislike lá, ativa o sininho, não deem esse mole para vocês não estarem perdendo conteúdo de qualidade, porque o que a gente mais tem na internet, né, Léo? É conteúdo... Falar até papagaio falo, não vou nem, deixa, é vou nem comentar. conteúdo que só a misericórdia. E a gente os é camaradas imparcial, estão né? aprendendo e, tipo, vai mudar, pode literalmente mudar. Sim. E irá, caso eles cheguem a realizar, né? O que a gente vai falando aqui, mudar a vida de um camarada, logo da família, porque vai dar uma qualidade de vida melhor para a Plano de família. saúde. Tá doido. Tem empresas dando mais de R$2.000 aí só de alimentação. Coisa que o cara, às vezes, na cidade dele ganha 1.300 de salário e de alimentação. Algumas empresas no home offshore pagam mais de R$2.000. Rapaz, entendeu? Tem algumas empresas que quando você entra, você recebe 2 tickets seguidos. Você imagina você ter um ticket de R$2.500, você vê ele dobrado logo de cara. De cara, R$5.000 Deus. de alimentação. O cara fica ali 5 meses só com o primeiro ticket dele. sorriso, não ele sabe estoura o fazer rosto. com os outros depois do mês, entendeu? Pô, compra no McDonald's, leva a criançada pra comer. Ih, rapaz, aproveita. Vai pro shopping, aproveita, Vai tá traz certo. alimentação e bota pra ferrar com a criançada lá. Eu quero agradecer, eu já vou deixar você falar, tá, Léo? Não, fica à vontade, pelo amor de Deus. Quero agradecer quem está com a gente até o final. Como eu falei, dá aquela força, tem aí o apoio MOB, que a gente precisa sim para manter esse projeto de grande valia para vocês, trazendo essa informação, porque literalmente nós não temos fins lucrativos. O apoio MOB é para apoiar toda a infraestrutura, aluguel do local, estúdio, tal, estúdio. Tenho que pagar a nossa operadora, senão não teríamos a nossa operadora, né, Fran? Senão já era, claro, isso tudo, brincadeiras à parte, a gente tem um custo com luz, com tudo, com o leite que eu tô bebendo agora, com a água Pra que se o Léo recuperar, bebeu, medicamento. para se recuperar e poder estar gravando com 4 costelas quebradas aqui, para estar trazendo essa informação e ter trazido um profissional de excelência como é você, para trazer esse conteúdo, né, de grande valia pro pessoal.
Léo, essas são minhas considerações finais. Quer falar alguma coisa? Agradecer alguém? Jogada considerações rápida. finais, algum conselho? Alguma coisa? Vamos lá. Questão de considerações finais. Minha esposa, que sempre tá me apoiando em tudo quanto é situação, estudo, correria do dia a dia. Alguns mestres que eu tenho, um deles é um cara fantástico também, que veio aqui, o Barreto. Barreto, Manja grande demais de abraço, MC. Barreto. E agradecer as pessoas também que estão aí assistindo esse vídeo, curtindo, compartilha. Comenta, por favor, para dar uma notoriedade maior ao Com toda mob. certeza. Porque assim, foi um projeto que a gente batalhou. Eu Muito. temporariamente estou em off, temporariamente. Exatamente. Mas a gente ainda vai fazer esse mob crescer demais, porque ele merece Com toda de certeza. tudo que a gente passa, né? Isso daí é uma idealização de ambas as partes para crescimento do pessoal, que a gente até hoje vê a mesma necessidade que a gente citou. Vamos de novo ser, como que é, profetas? Ano que vem, teremos mais empregos, mais ainda do que a gente tem de vaga, de pessoas para trabalhar hoje. Absurda. Aham. Vamos ter mais. E além de Exatamente. tudo, a gente vai ter a vertente de crescimento de 2 pontos. Parte portuária, isso é certo. 3, perdão. Portuária, Exatamente. termoelétrica e a parte eólica. Eólica. Ano que vem... Vai ser muito emprego. Vai ser muito emprego. Até ano X, que está próximo, eu não lembro se é 26 ou 27, 2026 ou 2027, eu não lembro. Tem que entregar só em Macaé 11 termoelétricas. É loucura. Estou falando só da termoelétrica. 11 termoelétricas. Por parte do Porto já foi liberado. Tudo já foi Tá liberado. tudo pronto. Tudo Agora é pronto. só começar. Exatamente. Meu Deus do Ainda céu. tem a parte eólica. Ainda tem unidade chegando. Tem unidade que não param Não de param. chegar. A Petrobras fechou um contrato com uma empresa X agora de 20 anos. A gente não viu esse tipo de contrato há muito tempo, muito tempo, né? cara. Então não é à toa que estão fazendo isso, porque essas empresas não jogam para perder. Né? Exatamente. Então, eu falo, pessoal, cara, estuda, Qualifique-se. qualifica. E seja persistente. Às vezes, não consegui nesse mês, vou desistir. Meu irmão, tem gente que fica um exatamente. ano tentando. Ih, conheci que ficou 1 ano e meio tentando e hoje tá bem pra caramba a bordo Dentro de de uma uma- unidade marítima offshore. Então, Bota bem nisso, muito melhor do que nós. Muito bem. tenhamos esperança. O negócio é o que eu falo pra galera. Tem esperança e vai pra cima o que a gente consegue. Queria Léo, agradecer mais uma vez pelo convite, por retornar Que ao isso. berço. eu muito queria bom. agradecer agora por você ter aceitado o convite. E vem A quantas galera vezes for necessário. junto comigo agradece. Espero poder contar com você nos próximos convites para conversarmos sobre outras coisas. Eu tô querendo fazer Geral. um curso. É um curso. Eu tô querendo fazer um curso. Eu acho que você já tem Pode- curso suficiente. Eu também Beleza, acho, dá uma já. parada. Tô querendo fazer um podcast, um bate-papo só sobre CBSP. A gente pode botar 4 pessoas. Eu, você e mais 2 pessoas aqui batendo um papo sobre esse Conheço CBSP. 2 pessoas pro CBSP aqui, E que a gente meu batendo irmão... um papo, né? De pessoas que manjam um pouco de CBSP. Porque nós não temos no Mob aqui. E É mesmo. um dos principais cursos. Não CBS. interessa a função, CBSP e Hilt. T-Hilt, eu consigo... A gente faz... Aí, galera, Bota um ó, de Hilt, um de T-Hilt e 2 de CBSP. Maravilhoso. Nós dois falar de Acabou. CBSP. Acabou. Um de Hilt e de T-Hilt. Ó, então vai ser se prepara maravilhoso. que eu vou passar de convidado a voltar a ser entrevistador, tá? Exatamente. Então vamos fazer isso. O próximo, CBSP. O próximo, CBSP. Eu não posso prometer que o próximo vai ser CBSP, porque eu tenho um... Alan... Lee. Não. Já temos um próximo convidado, que é um vídeo que eu vou fazer, Léo, que o camarada... Adam. Abraço pra você, hein, Adam. Ou... Adam. É, Que ele é Subsea. Subsea. Aceitou. Meu Deus E do céu. vamos fazer um podcast. Muito provavelmente o próximo vídeo vai ser uma live e vai ser um podcast batendo um papo Pô, com o Subsea, Subsea. cara. O que é Subsea? Camarada. Ih, eu vou fazer. Tá ferrado, coitado. Vou fazer muitas perguntas para ele para entendermos, né? Toda essa Segurança parte de do Subsea poço, aí. BOP, Exato. como funciona a gaveta, a principal Com toda barreira certeza. de evitar um blowout. Ih, vocês vão saber o que é blowout. Nossa senhora. Vão entender Conteúdo muita gigantesco, coisa. monstruoso. Conteúdo gigantesco. E o Subsea aceitou fazer um podcast aqui, como eu trouxe um G-Plat, né? Eu vi. No Rapaz, que no coisa aniversário de absurda. 4 mil inscritos, né? Eu vi. Grande abraço para ele. Agora vamos trazer um Subsea também, que já aceitou, já está marcado, e vai ser uma live. Muito provavelmente sexta-feira agora, hein? Muito provavelmente live com o Adam. Adam. Subsea. Fiquem atentos aí que vai rolar a live.
É porque eu quero mandar um abraço para alguém, aí eu tô... Pegando a cola. Exatamente. Tadeu. Grande abraço pro Geplat Tadeu, que também se colocou à disposição de falar sobre qualquer assunto. Ele é demais. Será que ele entende sobre qualquer assunto? Não. O camarada... Ele bota aí você no bolso nos primeiros 10 minutos. Exatamente. A quantidade de experiência que o camarada tem. É onde a gente porque fala. para chegar a ser Geplat, né, ele tem que ter um pouquinho. Não, e de fora que ele experiência, estudou né? demais. A gente E vê... tem que entender sobre tudo, né? O cara sabe sobre qualquer atividade realizada dentro da plataforma. É onde eu falo que todo mundo tem um nível de potencial. Só basta explorar, meu irmão. Ele quis chegar até, logo chegou. Ele quis. Ele quis. Nosso limite somos nós mesmos. É mesmo, é. Falo isso o tempo inteiro. O Mário Dá um Sérgio jargão Cortella, isso daí. ele fala sempre isso, né? Se você não consegue fazer o melhor, pelo menos tenta fazer o melhor com aquilo que você tem. Até você ter uma condição de fazer melhor ainda, melhorando Exatamente. o seu estudo, Nem melhorando que o seu vai melhorando conhecimento. gradativamente. Exatamente. Com certeza. Léo, mais uma vez, muito Tamo obrigado. Tá? Vou te liberar, porque a grande Thaís, grande abraço. Beijão, Thaís. Obrigado por ter liberado seu marido participar. Deixado do sair de podcast. casa. Exatamente, né? Tadinho. Porque o Léo também trabalha o tempo inteiro em casa. A gente não tem só um trabalho, né? Tem 19, né, Léo? Meu Deus do céu. E para gravar um podcast, a galera não, por isso que eu peço, fico implorando ali, se inscrevam no canal, porque é uma Pô, dificuldade faz uma muito diferença grande, muito né? grande. A gente tá Você batalhando sabe todo muito dia bem pra disso. isso. Exatamente. Ó, grande abraço a todos. Pode jogar para do meio, Fran. Quem pega aí o Léo, deixa eu murchar a barriga, Léo. Eu não vou murchar nada porque eu tô gordo, não adianta. Eu também tô gordo, mas eu tô mais inchado, cara, com costela quebrada, Léo. Eu já passei por isso. Exatamente. Galera, ó, beijão. Tamo junto, e valeu, até galera. o próximo, até sexta-feira, hein? Grande abraço, fique com Deus. Fui!